Um feliz sábado a você que está aqui na casa de Deus nesta manhã. Nós estamos vivendo tempos diferentes, mas são tempos que nós precisamos confiar mais em Deus. Estamos vivendo momentos que com certeza ficarão gravados na nossa memória. O ano de 2020 é um ano que ficará para sempre na nossa história, enquanto vida nós estivermos aqui na terra. É bom você estar aqui na casa de Deus, na igreja, esta manhã. Você também que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, através aí da nossa transmissão. Você é bem-vindo na igreja do Belém. E nesse momento, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia? A minha Bíblia está aqui. Vamos lá. Pegue a sua Bíblia. É bom a gente abrir a Bíblia, é bom folhear a Bíblia, é bom sentir o cheiro da Bíblia, tatear as folhas da Bíblia. Abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 15, Jeremias, capítulo 15, e o verso 16, Jeremias, capítulo 15, o verso 16. Vamos então acompanhar a leitura. Você já está aí com sua Bíblia aberta. Antes, porém, nós já oramos bastante hoje. Eu quero dirigir a Deus as palavras de uma prece. Feche seus olhos. Pai querido, nosso Deus do céu, obrigado pela tua graça, pelo teu amor transformador em nossa vida. Obrigado pela alegria do céu, a verdadeira alegria que só Deus pode dar à nossa vida. Obrigado pela esperança em nossos corações. Esperança esta que nos motiva a continuar firmes, a continuar ao lado do nosso Deus, a testemunhar e viver por Ele aqui na terra. Obrigado pela tua palavra neste momento. Que a mesma continue falando ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 15. E o verso 16, Jeremias capítulo 15, o verso 16, diz assim o texto bíblico, a palavra de Deus: achado as tuas palavras, o que diz aí a Bíblia? Me ajude aí, o que diz? Logo as comi. Achado as tuas palavras, achado as palavras de Deus, logo as comi. E as tuas palavras me foram um pesar, me foram uma angústia. É assim que a Bíblia está dizendo? O que é que a Bíblia está dizendo? O que é que diz aí na sua Bíblia? O que é que está dizendo no texto bíblico? O que é que diz aí? E as tuas palavras foram para mim duas coisas, o quê? Gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu sei que tem pessoas aqui esta manhã que já nasceram em um lar adventista. Sei também que tem pessoas que conheceram a Jesus mais tarde. É possível que me ouvindo neste momento, tem pessoas que já são aí de segunda ou terceira geração de adventistas. Que o pai foi adventista, que o avô foi adventista. Mas sabe, o nosso encontro com Deus, ele aconteceu em algum momento. Em algum momento, a palavra de Deus, de forma pessoal, de forma particular, não somente aquilo que você herdou dos seus pais, da sua família, mas em algum momento Deus falou ao seu coração. Em algum momento você tomou a decisão ao lado de Deus. Como foi isso? Você recorda? Quando a palavra de Deus veio ao seu coração, você sentiu alegria? Você sentiu contentamento? A esperança da volta de Jesus, de um novo céu e de uma nova terra, realmente preencheram a sua existência aqui na terra? Isso é o que fala a nossa mensagem hoje, deste encontro com a alegria do céu. Mas também temos umas outras razões nesta manhã de sábado. Hoje é o dia do desbravador. Em todos os lugares da América do Sul, estamos relembrando as atividades do Clube de Desbravadores.
Aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, as coisas ainda estão fechadas, por isso não houve muita atividade nesta manhã. Mas nós não podemos deixar de falar algo importante aqui. Este ano, 2020, está completando 70 anos do movimento dos desbravadores no mundo, oficializado pela Associação Geral. 70 anos de clube de desbravadores no mundo. No mesmo ano, 1950, quando o movimento de desbravadores foi reconhecido em todo o mundo, este movimento chegou ao Brasil. E este servo que vos fala hoje, pastor Ivanci, tem acompanhado este movimento dos desbravadores. E eu só tenho a dizer que foi alegria e gozo ao meu coração, no momento em que eu conheci as atividades do Clube de Desbravadores. Na verdade, eu estive fazendo umas continhas esta manhã. Eu estou no Clube de Desbravadores desde o ano de 1982. Eita, pastor, eu nem era nascido. Alguns aqui não eram nascidos ainda, né? 1982. 38 aninhos como desbravador, acompanhando o Clube de Desbravadores. E eu me lembro de algumas coisas. Aliás, eu me lembro de muitas coisas relacionado à vida de desbravador. Eu lembro quando nós ficamos sabendo que existia o Clube de Desbravadores. Eu lembro o momento em que eu vesti o uniforme de desbravadores pela primeira vez. Eu lembro do meu primeiro acampamento. Quem foi desbravador aqui? Você aí que está me ouvindo. Quem foi desbravador? Quem é desbravador? Levanta a mão aí, levanta a mão. Ao retornar à igreja, parece que a gente voltou um pouco tímido, um pouco trancado, um pouco fechado. A gente vai ter que vencer isso aí, tá bom? Lembro o meu primeiro acampamento. Lembro o meu primeiro campori. Para mim foi alegria e gozo no meu coração. No momento em que eu vi pela primeira vez um manual do Clube de Desbravadores com as classes e especialidades, isso aí na década de 80. Eu me lembro, desbravadores, e você que está me ouvindo nesta manhã, as duas primeiras especialidades que eu fui investido. Sabe, eu já participei de camporis de desbravadores em vários lugares do mundo, mas eu nunca esqueci. O primeiro campori de desbravadores que eu participei foi em Salvador, no estado da Bahia. Um abraço aí para os nossos amigos, irmãos, dessa tão maravilhosa cidade e desse estado que é o estado da Bahia. Ali em 1988, eu participei do primeiro campori. Para mim, foi gozo e alegria. No momento em que eu fui investido como líder de desbravadores. Você tem experimentado esta alegria? A palavra de Deus tem trazido alegria ao seu coração? Como desbravador, quais são as recordações que você tem? Sabe, meus queridos irmãos, o Clube de Desbravadores, ele veio para esta igreja para preencher um lugar muito especial. Mas eu quero ler mais um verso da Bíblia. O Clube de Desbravadores, ele tem muitas atividades, essas atividades é para trazer alegria, direcionamento à nossa vida, é para trazer crescimento, é para trazer desenvolvimento, é para trazer formação de meninos e meninas que ingressam no Clube de Desbravadores aí com 10 anos de idade. No meu tempo, como não tinha aventureiros, alguns até ingressavam antes, aos 8, 9 anos de idade. Mas as atividades do Clube de Desbravadores, elas existem exatamente com esse objetivo de desenvolver, objetivo de formar. Hoje eu sou um pastor, porque através do Clube de Desbravadores fui inspirado a isso. E ao longo da nossa trajetória, tenho certeza que a gente tem tentado inspirar aí também algumas pessoas, em todos os lugares onde nós já trabalhamos. Eu fazia uma continha hoje de manhã também, não é? Quando a gente chega assim, mais na frente, a gente começa a fazer conta, todas para o passado, não é? Ok? Mas você tem que estar com os seus olhos no futuro. Contei aí mais de uma dúzia de pastores, que são pastores hoje, e que foram desbravadores do pastor Ivanci. Alguns estão aí, não é? Em instâncias da igreja, em
funções significativas da igreja, mas a palavra de Deus precisa trazer esta alegria ao nosso coração. O Clube de Desbravadores, ele traz essa alegria ao nosso coração, desde que em 1919, o pastor Arthur Spalding começou em sua casa um pequeno movimento com os seus 2 filhos, Ronald e Winfred, e alguns amigos dele. O pastor Spalding, ele reuniu esse grupo de crianças pré-adolescentes em sua casa, e ele deu algumas atividades que eles pudessem desenvolver. E ele chamou esse grupinho de escoteiros missionários. O pastor Spalding havia sido um scout, um escoteiro. E ele então procurou colocar nesse movimento, agora na igreja, aquilo que ele havia aprendido lá nos escoteiros. E depois, as coisas foram tomando forma. E em 1922, a Associação Geral adotou os nomes de amigo, companheiro e guia para aquilo que foi chamado de classes progressivas, que hoje nós conhecemos como classes regulares. Aquilo que o desbravador conclui para poder ganhar as suas condecorações. E muitas bênçãos nestes 70 anos, muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores, vieram aí, através do Clube de Desbravadores. Hoje nós temos aqui na divisão sul-americana 12.275 clubes de desbravadores, com quase 400 mil desbravadores somente na América do Sul. Lembrando que o Brasil é o maior país desbravador do mundo. Amém? Você faz parte dessa história. Sabe, talvez em alguns momentos a gente tenha se desinteressado um pouco do Clube de Desbravadores. Talvez até eu esteja falando para alguém esta manhã, este momento, aqui na igreja ou através da nossa transmissão, que o Clube de Desbravadores parece que ficou ali como uma fogueira que foi se apagando até as brasas ficarem mornas e a cinza cobrir o calor. Mas eu digo uma coisa para você: quando essa cinza é soprada, reacende em sua vida um fogo, daquilo que o Clube de Desbravadores significou em sua vida e continuará significando também. Este movimento maravilhoso, que nos deu aí, esse respaldo incrível para as nossas vidas. Mas o Clube de Desbravadores, dentre as suas muitas atividades que ele tem, estas atividades, elas são apenas um meio para conseguir um fim. E este fim está exatamente naquilo que eu quero ler com você, agora na Bíblia, na Palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Pegue a sua Bíblia novamente. Mais uma vez, abra a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 15, o verso 7. Lucas, capítulo 15, o verso 7 e o verso 10. As muitas atividades do Clube de Desbravadores não são um fim em si mesmas. Estas atividades, elas têm um objetivo, elas têm um final, tá bom? E aqui está. E eu quero destacar 3 coisas aqui do Clube de Desbravadores nestes versos. Lucas 15, o verso 7, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos diz assim: próprio Jesus falando, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10. Lê comigo aí. Como é que diz o verso 10? Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Glória a Deus. O Clube de Desbravadores tem um objetivo final. Esse objetivo final é salvar pessoas. Só para vocês terem uma ideia aqui, o número de apostasia entre juvenis e adolescentes até os 15 anos é 10 vezes menor entre os desbravadores. Ou seja, de 100 jovens que deixam a igreja,
apenas 10 deles que deixam a igreja eram desbravadores. Os outros 90 nunca passaram pelo clube de desbravadores. Olha outro dado interessante aqui. Então, o clube de desbravadores ele tem esse objetivo também de conservar os jovens, os juvenis na igreja. O clube de desbravadores, através do seu processo, é uma verdadeira fábrica de líderes. Olha aqui, vê comigo aqui, acompanha comigo aqui, olha esse dado aqui. Você sabia que 92% dos pastores desta igreja hoje, de 100 pastores, 92 deles foram desbravadores. Apenas 8 não passaram pelo clube de desbravadores. 92% dos pastores adventistas foram desbravadores, são desbravadores. Olha aí, 70% dos anciãos desta igreja, que estão liderando a igreja adventista, isso são dados da América do Sul. 70% dos anciãos que dirigem as igrejas hoje são ou foram desbravadores. O que é que você diz? Amém. Olha aqui, 100% dos jovens que participam do projeto Um Ano em Missão, que é um projeto que esta igreja tem dos jovens dedicarem 1 ano de suas vidas para a pregação do evangelho exclusivamente. 100% dos jovens que participam do projeto Um Ano em Missão são desbravadores. Amém? Amém. Aí está. Então, minha gente, é bom a gente relembrar essas coisas. É bom a gente saber isso. Olha outro dado aqui. Mas esse dado, porque números às vezes não são muito interessantes. Mas veja aqui vocês. Calebes. Cadê a mão? Caleb. 90% dos Calebes, 90% daqueles que trabalham na missão Caleb, são ou foram desbravadores. Amém? Então, você pode ver, eu não consigo imaginar, eu não consigo conceber uma igreja sem um clube de desbravadores. Uma igreja sem um clube de desbravadores é como uma maternidade sem sala de parto. Você não vai gerar nova liderança, você não vai gerar novos líderes, você não vai conservar esses meninos e meninas na igreja. Tá bom? É por isso que a nossa divisão sul-americana tem trabalhado por um clube de desbravadores em cada igreja. Agora, a alegria da salvação, a alegria do resgate, a alegria do céu, este deve ser o tema principal que deve encher o nosso coração e a nossa vida. Eu sei que tem muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, que depois nos acompanharão aí através da nossa live nesta manhã. Sei também que nós temos aí bastantes conhecidos em vários lugares. Continue amando o Clube de Desbravadores. Continue se dedicando a ele. Não deixe que essa brasa se apague do seu coração. Deixe que o Espírito Santo sopre a mornidão e faça com que reacenda em sua vida o fogo do Espírito Santo. E eu estou falando isso aqui em relação ao Clube de Desbravadores, mas eu estou falando também para você que está me ouvindo aqui na igreja nesta manhã. Esse momento em que o mundo passou, esse momento em que o mundo está atravessando, vai passar. Nós ficamos temerosos, isso é natural, ainda estamos com medo, é verdade, mas isso vai passar. Nós precisamos retomar a vida, nós precisamos retomar as nossas atividades espirituais. A vida não parou, você está aqui, graças a Deus, que bom, Deus seja louvado. A vida não parou, nós precisamos nos libertar novamente do medo e do temor. Precisamos não deixar de vir à igreja, precisamos nos congregar. O fogo precisa ser reaceso no meu coração, no seu coração e na sua vida, amém? Principalmente, a alegria de trazer pessoas para o reino de Deus, a alegria da salvação, porque o texto bíblico que nós acabamos de ler, diz que há mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisam de arrependimento. O meu desejo, a minha oração nesta manhã, é que o nosso Pai do céu, o nosso Deus maravilhoso, continue
em nossas vidas, nos despertando, nos animando, tirando do nosso coração o temor, o medo, não é? E nos ajudando para que nós possamos continuar fazendo o nosso melhor em todos os aspectos, para a nossa família, para a nossa igreja, na nossa jornada, na nossa caminhada rumo ao céu. Amém. Deus seja louvado. Você deseja que Deus continue trabalhando em sua vida? Eu quero ver a sua mão. Vamos lançar fora o medo, o temor. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter os cuidados necessários, não é? Que já são amplamente conhecidos, mas nós vamos ter uma nova vida com Deus aqui. Isso vai passar e Deus vai continuar abençoando você, a sua vida e a mim também. Eu quero fazer a oração de encerramento, mas se eu posso ver aqui alguns membros da diretoria do meu clube de desbravadores vigilantes da Amazônia aqui na igreja nesta manhã. Eu quero chamar vocês aqui à frente. Nós vamos orar juntos, a que Deus continue dirigindo, nos dando sabedoria para cuidar destes meninos e meninas que Ele confiou em nossas mãos. Pode vir todos os que estão de uniforme, e pode vir todos a nossa regional, distrital está aqui também, irmã Maria. Você que é desbravador, está aqui, pode vir, sem uniforme mesmo, não tem problema, ok? Deus vai continuar nos dirigindo, Deus vai continuar nos abençoando. Eu quero que você venha aqui, porque nós vamos fazer a última oração juntos. Quero convidar aqui o nosso ancião, não é? O nosso ancião de jovens desbravadores, aventureiros, o nosso irmão Rodrigo, vem aqui também. Os meninos que aqui estão, que são desbravadores, vem aqui, tá bom? Vem aqui, pode vir, não tenha temor, não tenha medo, venha. Nós vamos, só tenta aí mais ou menos, não sei se vai dar para a gente manter o distanciamento, tenta aí separar um pouquinho, vamos orar, vai ser rápido, fica um mais para trás, fica outro mais para frente, tá bom? Deus seja louvado. Nós vamos orar agora. Eu quero convidar a minha congregação para se colocar em pé. Avancemos com fé, avancemos com confiança, vamos superar tudo aquilo que nos atingiu através deste momento que o mundo está vivendo. A vida não para, a vida não parou. Nós precisamos continuar com a esperança em nosso coração. Nós precisamos continuar vivendo para Deus, para a nossa família, para a nossa igreja, para nós mesmos aqui na terra. Tá bom? Deus seja louvado. Vamos orar. Feche os seus olhos. Concentre aí o seu pensamento em Deus. E nós vamos orar. E a igreja do Belém, esta igreja, a partir de hoje, pela graça de Deus, ela vai estar aberta todos os dias. Amanhã à noite temos culto, viu? Estamos aguardando você aqui. Na quarta-feira também. E no próximo sábado, Deus seja louvado. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nosso Deus do céu, nosso sentimento para contigo nesta manhã é um sentimento de gratidão. É também, Senhor Deus, um sentimento de alegria. Alegria, Senhor Deus, porque nós temos em nossa vida esperança. Apesar das dificuldades, apesar dos momentos de temores, apesar, Senhor Deus, de todos nós termos sido afetados de alguma maneira, pelo momento em que a humanidade está vivendo, em nosso coração, continua, Senhor Deus, a expectativa das coisas que virão ao mundo. Algumas delas não serão fáceis e nem felizes, mas todas estas coisas apontam para o maior cumprimento profético que está na tua palavra, que é a volta de Jesus. Mas enquanto Ele não vem, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, nós vamos continuar cuidando da nossa família, nós vamos continuar cuidando da nossa igreja, nós vamos continuar cuidando do nosso clube de desbravadores, do nosso clube de aventureiros. Nós vamos fazer a nossa parte, Senhor Deus. Não permita que o temor, não permita que o medo nos paralise, que nós possamos olhar além da linha do horizonte, que possamos visionar o futuro, Senhor Deus, com esperança, Pai do céu. Aqui está à frente a direção do Clube de Desbravadores Vigilantes da Amazônia. Clube, Senhor Deus, que tem mais de 30 anos de história e que, Pai,
tem formado muitas pessoas, muitos líderes ao longo dessas décadas, Senhor Deus. Queremos pedir a tua bênção muito especial pelo nosso diretor, o nosso irmão Wesley. A sua juventude, Senhor Deus, apesar de todas as lutas que ele também enfrenta, do trabalho, do dia a dia, Wesley é uma pessoa que tem se dedicado. Mas não somente ele, todos os membros da diretoria que aqui estão, ó Pai, que a tua bênção nos alcance. Estamos aqui também com uma representação dos desbravadores. Pai, que esta alegria da tua palavra, que a alegria da tua salvação continue presente no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, cada dia, ó Deus. Que nós possamos sempre procurar nos desdobrar, nos dedicar, fazer o nosso melhor, com luta, com sacrifício, com lágrimas, se for preciso. Mas a tua palavra diz que aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os feixes. Dá-nos a tua paz, e que a tua bênção continue presente na vida do teu povo, desta igreja, das famílias que aqui se congregam. Nós te pedimos e nós te agradecemos, no doce e amado nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe. Culto amanhã à noite, culto próximo sábado. A vida segue, a vida continua. Um grande abraço, Deus nos abençoe.